Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Estar totalmente alinhado com o universo, ser fiel, ter essa fidelidade com esse propósito. É tão importante fazer esse trabalho interior, porque somos poucos os que estamos nos preparando para que, Oxalá, algum dia a divindade possa falar: preciso de você. Me ajuda com isso aqui, por favor. Estamos de volta aqui e agora presentes nesse lindo momento, tomando consciência da nossa respiração, inalando pelo nariz, retendo, exalando, expirando pela boca. Seguimos com o livro A Arte de Viver, do Epiteto. Hoje o tema, na página 67, a essência da fidelidade. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis, em última análise, compreensíveis. Fidelidade em relação ao Supremo, ao elementar. E Supremo e elementar estão com letra maiúscula. Fiel, temos que ser fiéis à criação, fiéis à existência, à razão de ser de tudo isso que vem da fonte, que vem do Supremo, do elementar. A ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. Toda a organização lá fora no macrocosmos e aqui dentro no microcosmos, os poderes, os arcontes, as leis, as hierarquias, as constelações, tudo vive e roda em harmonia de acordo com esse princípio do trabalho interior. E essa criação aqui, esse planeta e todos os planetas que albergam uma vida, cumprem com essa sagrada função de criar homens e mulheres solares. Homens e mulheres despertos que realizaram a grande obra, esse trabalho interior, e se converteram em partes da própria criação. Criadores, cosmocratores, logos, deuses, devas. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido. A nossa vida tem os seus capítulos, tem as suas lições para a pessoa que está fazendo o trabalho interior. Para uma pessoa que não está fazendo isso, ela vive de acidente em acidente, de casualidade em casualidade, ainda que não existam essas coisas, mas ao ter a consciência adormecida, ela muito pouco pode influenciar ou permitir que a vida lhe ensine algo, ou que a vida traga para ela as coisas que ela realmente precisa. Porque ela está tão preocupada com o seu próprio umbigo, com as suas próprias coisas da personalidade, que ela não se abre à possibilidade de que há algo mais além disso e que há algo mais transcendental para que isso possa chegar na sua vida. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade, embora isso nem sempre seja aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Para a gente poder entender a nossa vida e as coisas, a gente teria que ver as coisas de fora, primeiramente. Não nem de fora do nosso corpo, de fora
dessa atmosfera densa que está nesse planeta, desde o sagrado espaço absoluto, do espaço infinito. E também, desde lá, ver que a nossa vida é um livro. Que agora a gente está nessa página que está na vida que a gente tem atualmente. Mas isso daqui já está quase no fim do livro. O que o personagem, o que essa consciência, essa essência que está aqui dentro de cada um de nós, o que ela fez no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto. Aí a gente poderia entender por que nessa vida ela nasceu assim, assado, com essa família, estudou em tal lado, conheceu tal pessoa, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer outro. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores de sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Fazer a vontade do Pai. Estar totalmente alinhado com o universo, ser fiel, ter essa fidelidade com esse propósito. Poderíamos refletir que a maioria das pessoas estão perdidas, desde esse ponto de vista moral, espiritual, de um trabalho interior, e estão desvirtuadas, estão desalinhadas, não são fiéis ao propósito da matéria dessa existência. Estão buscando fama, poder, viagens, família, sexo, prazeres, e se esqueceram do que realmente vieram fazer aqui. E não para ser hipócrita e falar dos outros, nós mesmos, eu mesmo nesse caso. Quanto tempo passo, talvez, dedico talvez do meu dia ao trabalho interior e quanto tempo desviado. Quantos anos dessa vida, quantas coisas. Então, não é para ficar olhando lá fora, é para a mesma pessoa, né? Para nós mesmos. Então, voltar a nortear a nossa vida com a ordem divina. E por isso que eu vejo essa questão que está muito agora da manifestação e de tudo isso. E eu também já estudei, eu estudo isso, quero entender como funciona o mundo quântico e tantas coisas. Mas também me peguei vendo ou manifestando coisas que talvez não estejam alinhadas com a ordem divina. E me pergunto por que não manifestar isso? Que eu possa ser um instrumento da ordem divina, que eu possa fazer a vontade do Pai. E aí não precisa manifestar nada. Você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa se preparar. Você só precisa escutar a consciência, estar integrado aqui e agora. Com a justiça, a bondade e a ordem. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossa vida. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. Porque se tudo vem da divindade, e se há uma inteligência no universo que está cuidando de tudo isso e ela é bondadosa e quer que nós aprendamos e nos transformemos radicalmente, para que eu vou temer? Para que eu vou me frustrar com as coisas? Eu só tenho que curtir a viagem e aprender o máximo dela enquanto eu posso. A fidelidade não pressupõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar seus acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Que beleza! Primeiro,
A fidelidade não pressupõe uma crença cega. Não é para você acreditar cegamente que as coisas são como são, é para você comprovar com a sua consciência. O nosso anelo deve ser realmente intuir, comprovar, passar os mundos superiores, ler o livro da vida, ter essas experiências que já não nos permite ficar com nenhuma dúvida de que isso existe. Não é só acreditar que há uma inteligência fundamentalmente boa e que tudo que acontece, não. É comprovar e ver que realmente é assim. E ele dá a chave aqui, praticar constantemente o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle. Mas isso faz a consciência. O nosso trabalho é despertar a consciência, praticar. E a consciência, naturalmente, ela não tenta controlar as coisas que ela não pode controlar. Parar de antecipar seus acontecimentos. Nós nos antecipamos quando criamos expectativas. Se eu te convidar agora, vamos fim de semana para a praia. Você já vai pensar numa casa, num apartamento de praia que você conhece, que provavelmente não vai ser o mesmo, né? Assim? E sem perceber, você já criou uma expectativa, você já colocou um standard do que vai ser a casa de praia. Se você conhece ou vai a casas de praia muito luxuosas, eu te levo para uma casa de praia simples, uma praia mais ou menos, sua expectativa vai ser muito alta e a realidade muito baixa, você vai se frustrar. Mas se você vai geralmente para uma casa de praia tranquila e coisa assim, e vamos para uma mansão na praia, você vai ficar encantado, né? Assim? Mas sem perceber, a gente já cria cenários, a gente já cria expectativas na nossa mente. Das pessoas, da vida, desse ano, das metas, do que eu mereço na vida, de quão bom eu sou, disso, daquilo, e a vida, dia após dia, nos vai demolindo essas coisas, porque a nossa expectativa quase nunca está correta. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora de seu poder são inerentemente boas ou más. Quando isso acontece, cria-se o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino e ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam lhes fazer mal e buscam e admiram as que lhes parecem boas e úteis. Impossível fazer isso, cumprir com fidelidade o que o universo nos designou aqui, se a gente continua na dualidade do bem e do mal. A pessoa que vai despertando, que vai avançando no seu caminho, ela tem que passar mais além do bem e do mal. Ela tem que chegar na síntese, no que as coisas são. E quando a gente fica criando essas coisas, naturalmente, a gente já viu um vídeo aí, desejos e aversões, que a gente naturalmente busca as coisas boas e repulsa, rechaça, evita as coisas más. Mas para cumprir com a fidelidade, a gente tem que aceitar que tudo isso está vindo por alguma razão. E aí entra o yin e o yang, aprender o mal do bom, o bom do mal, e tantas coisinhas por aí. Todas as criaturas se afastam das más e buscam as boas. Nós estamos atuando como qualquer animal por aí que não tem razão. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe os rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo dessa maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e ajuda a promover as aspirações fundamentais da humanidade.
Observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhar os rituais comunitários com um coração puro, sem cobiça ou extravagância. Bom, nós vivemos em comunidade e cada vez mais existe esse egoísmo da família, né? Porque a gente se preocupa geralmente por nós mesmos e pela nossa família. Né? O vizinho já não é família, já não é humanidade, já não é uma responsabilidade. Mas ser fiel ao universo é perceber que todos nós, independente do apelido, do sobrenome que nós levamos, da casa onde nós vivemos, somos potenciais de alma. Somos filhos do mesmo Pai. E por isso os mestres, quando vêm aqui nos ensinar, eles vêm ensinar a humanidade. Eles não vêm ensinar a sua família. Eles não vêm cuidar do seu núcleo. Eles vêm entregar uma mensagem para todo mundo que tem que escutar isso. Então seria, no meu ponto de vista, né, essa fidelidade com o universo, ser fiel, é que o universo possa olhar para a gente e falar: aí está um filho meu. Alguém que não está sendo egoísta, que não está cuidando só do seu próprio umbigo, da sua própria família. Com relação a esses rituais e coisas assim, bom, obviamente fazem séculos que ele escreveu isso, talvez em outras épocas os rituais eram mais nobres, mais espirituais, mas hoje em dia, se isso é a religião comum e corrente, é muito relativo, né? Se a pessoa deve desempenhar isso ou não, se são as festas, os costumes ordinárias do que será do Natal, das coisas assim, das festas comerciais, né? Mas se for para realmente essas festas sagradas que se celebravam, né? Em antigos tempos, na natureza e em tantas coisas, acho que aí sim tem muito sentido. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado e inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua a vontade da natureza. O antídoto da amargura e da perplexidade. Confesso que não sei exatamente o que é perplexidade. Tenho uma ideia, mas bom, precisamos desenvolver isso. E ao ser fiéis com o universo, estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. O nosso ser, ele tem muitos objetivos para nós. Ele precisa que nós façamos um trabalho interior para que ele possa cumprir o seu objetivo, que é a maestria, que é se converter em um mestre da loja branca. E a divindade também precisa da gente para muita coisa. Mas a gente está perdido no nosso trabalho, nas nossas compras, na nossa saúde, na dor de barriga do filho, no que a mãe quer pro aniversário dela, onde que eu vou estudar e não sei o quê. E a divindade não pode contar com a gente. A ordem divina conta com muito pouca gente aqui, porque as pessoas estão vivendo no seu mundinho. E estão achando, ou achamos, que estamos vivendo com propósito, estamos cheios de sentido, de o que seja, quando a gente não poderia estar mais desalinhado. Por isso, é tão importante fazer esse trabalho interior, porque somos poucos os que estamos nos preparando para que, oxalá, algum dia a divindade possa falar: preciso de você. Me ajuda com isso aqui, por favor. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado. Porque eu falava antes, não podemos só nos preocupar da nossa família e pensar que isso é suficiente. A nossa família é a humanidade.
A família da consciência são as outras consciências. Inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua vontade da natureza. A vontade da natureza superior é que nós nos auto-realizemos, nos convertamos em mestres, nos graduemos aqui no mundo da matéria. Isso não quer dizer que a gente vai ajudar todo mundo, que a gente vai ficar ajudando pessoas más e coisa assim. Falar da humanidade é falar de ajudar as pessoas que ainda têm esse impulso espiritual, que ainda podem desenvolver a consciência. Então tem que ser muito inteligente, muito seleto também nesse caso, porque a gente não tem tempo e recursos para ajudar todo mundo. Se com a nossa mensagem a gente pode chegar à maior quantidade de pessoas possível, excelente. Mas no nosso dia a dia temos que saber investir, mas com essa visão de que precisamos fazer coisas além daquelas responsabilidades humanas, familiares que temos. Então essa foi a reflexão, essa é a minha reflexão. O que você opina da fidelidade, da essência da fidelidade? Perguntas, comentários. Essa fidelidade com o universo. Página 67. Deixe o seu like, compartilhe, guarde este vídeo, comente, por favor, se você tem algo para dizer. Gostaria muito de lê-lo. Aqui está o botão de inscrição. Aqui está a playlist da Arte de Viver com vários outros vídeos sobre esse livro. Aqui está o último vídeo do nosso canal Trabalho Interior. Que você tenha um lindo dia, tarde ou noite, uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.